Minhas queridas amigas, eu trago hoje a nossa saudação para o nosso encontro de hoje. Eu espero que todas estejam bem, que possam estar gozando de plena saúde, que Deus também possa estar cuidando vocês, a família de vocês, nesse momento de pandemia, de isolamento, que a gente também não consegue se encontrar presencialmente, e tenho certeza que isso também está fazendo falta para todas nós, né? Para mim está fazendo muita falta. Mas que bom também que a gente tenha tecnologia, que a gente pode se usufruir disso para poder manter vivo o nosso grupo e também a palavra de Deus. Então eu trago para vocês hoje um tema que foi motivo da saudação, foi motivo da devoção de domingo, do dia 23 de agosto, que eu fiz junto com meu marido, e esse tema me falou para mim, e eu espero que assim como ele falou para mim, também fale ao coração de vocês. Os vasos escolhidos. Os vasos escolhidos de Deus não são sempre brilhantes e dourados. Podem ser manchados ou rachados, quebrados ou mesmo descartados. Eles podem ser um Saulo, impulsionado pela ira, motivado para machucar. Assim era Saulo, ansioso para erradicar e perseguir os primeiros cristãos. Mas Deus viu possibilidades em Saulo e enviou Ananias para ensinar-lhe e ministrar-lhe. Em Atos 9, 13 a 15 diz: Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. O que você vai fazer quando Deus o enviar para salvar um de seus vasos escolhidos? O que você vai fazer quando Deus mostrar o seu Saulo? O Saulo que todo mundo descartou. Ele está muito longe, ou ela é muito difícil, muito viciada, velha demais, muito fria, muitos motivos. Ninguém faz uma oração por seu Saulo, mas você está começando a perceber que talvez Deus esteja trabalhando nos bastidores. Talvez seja cedo demais para jogar a toalha. E aí você começa a acreditar. Sim, não resista a esses pensamentos. Ninguém acreditava nas pessoas mais do que Jesus. Ele viu alguma coisa em Pedro que valia a pena desenvolver. Viu alguma coisa nas adúlteras que valia a pena perdoar. E em João que valia a pena aproveitar. Não desista do seu Saulo. Quando os outros o derem como perdido, ofereça-lhe outra chance. Conte a seu Saulo sobre Jesus e ore. E lembre-se, Deus nunca o envia aonde ele já não tenha estado. Quando chegar a hora de entrar em contato com o seu Saulo, quem sabe o que você vai encontrar? Muitas vezes a gente se aproveita ou tem mais retorno de uma situação assim, é mais enriquecedora para nós do que para a própria pessoa que a gente está levando, né? Então, para complementar, eu vou trazer um versículo de Isaías 51:7 que diz: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, que Deus nos capacite e que também a gente possa ter a sensibilidade de enxergar os Saulos que Deus possa trazer para a nossa vida
e que a gente possa se capacitar em Deus e possa buscar orientação a Deus de como a gente agir nessas situações. E assim a gente vai estar levando a palavra de Deus ao nosso próximo. Então, que vocês tenham um excelente dia, um abraço a todas, beijão. Oi, gurias, estamos aí para mais um ABC. Obrigada, Cris, pela tua saudação. E eu quero convidar vocês a ter um momento de oração agora, para a gente pedir que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração, através da palavra que nós vamos ouvir. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que tu possas abrir agora o nosso coração, os nossos ouvidos, para estar atento para a tua palavra, Senhor. Para descobrir aquilo que tu queres para a nossa vida, Pai, para nos animar, para nos fortalecer, Senhor, nos orientar. Em nome de Jesus que nós te pedimos por isso. Amém. O tema do nosso encontro de hoje é Mulher em Missão. Quem de vocês é uma mulher em missão? Você se considera uma mulher em missão? Você sabe dizer qual é a sua missão? Se eu perguntasse para você pessoalmente, você me diria: a minha missão é cuidar do meu marido, a minha missão é educar os meus filhos, a minha missão é ser uma boa filha, ou a minha missão é agradar ao meu chefe, ser uma boa empregada, fazer um bom trabalho. Qual é a sua missão? Você com certeza é uma mulher em missão. Você com certeza tem tarefas, propósitos, objetivos a desempenhar. Mas quais são eles? E será que esses objetivos, eles são bons objetivos? Objetivos que valem a pena? Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a missão de alguém diferente. Nós queremos falar sobre a missão de Deus. A Cris, na saudação dela, trouxe um pouquinho da história do apóstolo Paulo para nós. O apóstolo Paulo era um homem muito famoso dentro do seu círculo religioso. Ele era um líder muito conhecido, alguém muito estudado. Ele sabia diversos idiomas. Ele tinha também algo que era um privilégio, que era a cidadania romana. Além de ser judeu, ele também tinha lá os benefícios de ser um cidadão romano. E esse homem, chamado Paulo, ele ouviu falar sobre algumas pessoas, um grupo de pessoas, que estava falando algo que era uma barbaridade, que era inaceitável, anunciando que aquele que era o Deus do Paulo, o Deus adorado, o Deus conhecido pelo Paulo, que esse Deus tinha se feito como um homem daquela época dele. Diziam: olha, aquele homem que viveu lá em Nazaré ali, esse homem era o homem que era o próprio Deus. E que esse homem que tinha morrido como um criminoso, crucificado, condenado, esse homem era o Deus ao qual Paulo adorava. Paulo não conseguia conviver com isso. Ele se sentiu tão incomodado com essa história dessas pessoas falando essas coisas que ele decidiu prender essas pessoas. Assim como tinham outras pessoas também fazendo, outras pessoas da sua religião prendendo pessoas que seguiam a esse tal de Jesus, Paulo decidiu fazer isso também. Ele se tornou alguém que os cristãos eles tinham medo do Paulo, porque ele realmente tinha o direito de prender essas pessoas e ele levava pessoas presas. E agora o Paulo estava indo então para Damasco para poder fazer isso lá, com as pessoas que estavam anunciando essa mensagem louca aí, que estava totalmente escandalizando aquilo que era a mensagem que o Paulo conhecia. Ele estava indo lá para aquela cidade para prender aquelas pessoas. Mas no caminho ele foi encontrado por um missionário. Um missionário encontrou Paulo. E nós lemos essa história lá em Atos, no capítulo 9. Lá diz assim: Saulo, também conhecido como Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Você descobriu qual foi o missionário que encontrou Paulo no meio da sua viagem? Foi o próprio Jesus. Você já tinha pensado que Jesus é um missionário? Que Jesus foi enviado pelo próprio Deus para poder anunciar a sua palavra, anunciar a sua vontade, anunciar a sua salvação? Mais do que ser enviado pelo próprio Deus, Jesus era o próprio Deus, que enviou a si mesmo como um missionário para vir à terra, para poder trazer uma nova chance para nós. E era isso que Jesus estava fazendo com o Paulo, sendo o missionário do Paulo e falando dessa nova chance que o Paulo agora tinha, para que ele pudesse saber que essa salvação era possível, que era real, que Jesus era real. Todo cristão, antes de ser um missionário, ele foi alvo da missão de Deus. Se você crê em Jesus, você agora é uma missionária. Mas antes de crer em Jesus, alguém foi o missionário da tua vida. E Jesus foi esse enviado para te encontrar no meio do caminho, para poder dizer para você sobre uma verdade e sobre uma salvação. Existe um termo, que é um termo em latim, que se chama missio Dei. A importância não é você conhecer o termo, mas aquilo que o termo representa. Esse termo missio Dei significa missão de Deus. E ele nos mostra que a missão, o grande anúncio do Evangelho, o grande entregar-se para Deus, para servi-lo e para anunciar a sua salvação a outras pessoas, ele é, em primeiro lugar, algo que vem do próprio coração de Deus. Algo que vem, que é um mover do próprio Deus, de vir ao nosso encontro, de ir ao encontro das pessoas e anunciar essa verdade. E quando nós somos encontrados por essa verdade, assim como Paulo foi, nós também nos tornamos missionários. Nós também nos tornamos pessoas enviadas por Deus para agora ir ao encontro de outras pessoas, anunciando quem Jesus é. Você já foi encontrada por esse missionário? Você já foi encontrada por Jesus no caminho? Se você crê em Jesus, então você faz parte dessa grande missão que Ele mesmo começou e que Ele mesmo orienta, que Ele mesmo sustenta. Não sei se para você também é assim, mas para mim é um grande consolo saber que essa missão da qual eu faço parte, ela não pertence a mim. Ela não é dirigida por mim, ela não é decidida, ela não tem forças em mim, mas unicamente naquele que é o dono e o início dessa missão. Eu não sou enviada por conta própria. Eu não sou enviada só porque agora eu fui encontrada por Jesus. Mas eu sou enviada para participar de algo que Ele mesmo já está fazendo. Uma frase que me chamou muita atenção na leitura da Crias foi que Deus ele não nos envia para lugares onde Ele mesmo já não tenha ido. Isso foi o que também me deu muita segurança quando, por exemplo, eu fui a Moçambique. Era uma cultura completamente diferente, um povo diferente. Mas eu tinha certeza de que o Deus que tinha me chamado, me acompanhado e feito com que tudo fosse possível aqui no Brasil para que eu fosse a Moçambique, era o mesmo Deus que estava preparando todas as coisas para minha chegada lá.
E era tão legal ver que aquele povo, mesmo adorando de uma maneira diferente, com uma dança diferente, mesmo com uma língua e com músicas diferentes, ainda assim estava adorando o mesmo Deus que eu adorava aqui no Brasil, enquanto estava participando dos cultos e cantando e ouvindo a palavra. O mesmo Deus está em todos os lugares, pode nos acompanhar em todos os lugares. E o mesmo Deus que está lá com um missionário no Oriente Médio, que está sendo perseguido, que está passando por grandes dificuldades, mas ainda assim firme, tentando anunciar a salvação de Jesus para aquelas pessoas, esse mesmo Deus que fortalece aquele missionário é o Deus que fortalece você como missionária. Missionária da sua casa, missionária da sua família, missionária do seu lugar de emprego. Ali onde você está, Deus quer te capacitar para ser parte dessa missão que Ele mesmo começou e sustenta. Você é chamada para ser uma missionária, agora que você foi encontrada por esse Deus. Depois que Paulo encontrou Jesus, ele foi transformado em um servo. Acho muito interessante que antes ele perseguia Jesus e depois ele se tornou um seguidor perseguido. Aquela mensagem impactou tanto a vida dele que ele não se importou de mudar completamente de rumo, mudar completamente de vida. Paulo foi uma bênção para as pessoas porque ele se deixou usar e guiar por Deus. 14 cartas dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento foram escritos por Paulo. Isso significa que aquilo que Paulo fez e o fato dele ser encontrado por Jesus continua abençoando a mim e a você ainda hoje. O mesmo Deus do Paulo, de tantos anos atrás, é o mesmo Deus que chama você para fazer parte dessa missão. Lá em Lucas 11, Jesus mesmo diz assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. E o que Jesus estava mostrando com isso é que quando se trata dele, ou nós entregamos tudo que nós somos para ele e usamos tudo que nós somos para que essa mensagem de quem ele é seja anunciada para todo mundo, ou nós usamos tudo que nós somos contra essa mensagem. Ou nós somos o Paulo antes do encontro com Jesus, ou nós somos o Paulo depois do encontro com Jesus. Quando se trata de Jesus, só existem duas possibilidades. Ou você aceita e entrega tudo, ou você recusa e usa tudo contra ele. Bom, você pode estar pensando, só porque eu não entreguei tudo para Jesus, não significa que eu esteja exatamente contra ele. Mas a Bíblia deixa bem claro que não existe um lugar neutro no qual a gente possa ficar. Não existe esse lugar neutro no qual nós possamos considerar, tolerar Jesus. Ou nos ajuntamos com Jesus, ou nós estamos espalhando. Mulher, você já foi encontrada por esse missionário? Você já faz parte dessa grande missão, parte desse grande propósito de Deus? Nós costumamos cantar nos nossos encontros presenciais do ABC uma música que diz assim: incontáveis milhões estão longe de Cristo, ao céu não irão. Quem irá para lhes contar do amor celeste que pode salvar? Lá na cruz, Jesus morreu, o mundo para salvar. Manda-nos que vamos lá, as novas proclamar de Cristo. Quem irá para lhes contar? Nós ouvimos semana passada o David falando sobre como nós nunca vamos estar prontas para isso. Nunca estaremos prontas para aquilo que Deus está nos chamando. Mas é justamente porque a força, o sustento para sermos mulheres em missão, para sermos missionárias desse Cristo que pode salvar, não são forças e capacidades que estão em nós. São forças e capacidades que Ele nos dá, que Ele nos provê, para que nós sejamos testemunhas da missão que Ele começou. Não se sinta sozinha, não se sinta incapaz. Lá em Tiago 5,17 diz assim:
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, um homem frágil como nós somos. Ele orou para que não chovesse, e por 3 anos não choveu. O poder para que isso acontecesse não estava em Elias. Tiago deixa bem claro que ele era um homem comum, mas com um Deus sobrenatural, um Deus poderoso, um Deus que ama esses incontáveis milhões que estão longe dele, um Deus que quer resgatá-los, um Deus que tem a missão no seu coração e que quer que você faça parte disso. Mulher, qual é a tua missão? Que Deus te abençoe e te fortaleça para que você seja uma missionária enviada por esse Deus e acompanhada por esse Deus aí onde você está, com as pessoas que estão à sua volta, que você possa levar essa mensagem de salvação para essas pessoas através da tua vida e através das tuas palavras. Que Deus te abençoe.